Pai, não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra os principados, ó Deus. Então guerreia as nossas guerras nesta noite de hoje. Repreenda toda fúria, todo levante, toda seta, toda artimanha do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra o teu povo que chama pelo teu nome nesse lugar. A tua palavra diz: se o teu povo que chama pelo teu nome se humilhar e orar e buscar a tua santa face em oração, tudo o céu ouvirá a oração desse lugar, ó Deus. Tu perdoarás os nossos pecados, sarará nossa terra. Pai, perdoa os nossos pecados, feito eles em pensamento, em obras, em ação. Santifica a nossa vida, Pai, porque sem santificação jamais veremos a Deus. E nós queremos te ver, nós queremos te tocar, nós queremos, ó Deus, ter uma experiência contigo, ó Pai, nesse lugar. Porque aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor. E, ó Pai, na casa do Senhor há pão, na casa do Senhor, meu Pai, há consolo, há esperança, porque a nossa esperança, meu Pai, não está no homem, não está na carne, não está na criatura, mas está no Senhor que fez o céu e a terra. Por isso, ó Deus, elevamos os nossos olhos para o monte e perguntamos para nós mesmos de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro, ó Deus, ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, move as águas, ó Deus, nesse tanque de Betesda, para que haja cura, para que haja salvação de almas, para que o teu nome seja engrandecido nesse lugar como Deus forte, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nosso Deus. Oh, Pai, passa teu sangue carmesim, teu sangue que tu emergiu ali na cruz do Calvário, sobre os portais, sobre os umbrais desse lugar. Oh, meu Deus, glorifica o teu nome em cada ato desse culto, seja na revelação da tua palavra, seja nos louvores, seja nas oportunidades. Oh Deus, passe teu sangue sobre essas calçadas, sobre essas vielas. Oh Pai, sobre essa esquina. Senhor, em nome de Jesus, vai, oh Deus, tocando naquela pessoa que está distante, que está perto, que está longe, meu Deus, aquela pessoa que precisa ser restaurada, edificada, sarada, transformada. Meu Deus, em nome de Jesus, só o teu Espírito pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Oh, meu Deus, que nesta noite o Senhor venha convencer o homem, ó Pai. O Senhor venha, meu Deus, convencer, tirar toda a catarata espiritual, toda a cegueira espiritual, toda a surdez espiritual. Oh, Pai, libera o êfata na vida desse povo, ó Pai, e glorifica o Teu nome, ó Deus, sobre a vida deles, trazendo cura, trazendo, ó Pai, transformação. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos tudo nas Tuas mãos, colocamos a nossa vida, a nossa casa, os nossos familiares, colocamos, ó Deus, cada alma, ó Deus, que está, que ainda há onde vir, porque Tu ainda tem muitas ovelhas, a qual ainda não faz parte desse aprisco, mas que convém a Tu congregar. Congrega, Pai, liberta, salva, edifica, sara. Oh Senhor, em nome de Jesus, queremos mais de Ti nesse lugar e menos de nós, que o Senhor venha aparecer, meu Pai, e o que nós venhamos estar atrás de Ti, porque é necessário que Tu cresça e nós diminuamos, ó Deus. Unge os nossos lábios, nossas gargantas, unge as nossas cordas vocais, que a nossa boca esteja cheia de risos, nossos lábios de louvor, que podemos sair daqui dizendo grandes coisas. Fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Alegres, ó Deus, por estar na Tua presença, por estar na Tua casa, por estar, ó Deus, nesta noite te adorando e te glorificando. Toma o Teu lugar, Pai. A honra é Tua, a glória é para Ti, o poder é só Teu nesse lugar. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vindo, irmão. Aleluia. Glória, glória. Amém. Pode entrar. Glória a Deus. Vou pedir aos irmãos que abrem lá a palavra em Gênesis 48. Isso.
248. Pode ser verdade. Levantar. Amém? 6. Diz, mas a tua geração te gerará e depois dele será tua. Segundo o nome de seus irmãos serão chamados tua herança. Vindo, pois, eu a Padã, morreu-se Raquel no caminho da terra de Canaã, e havendo ainda pequena distância para chegar a Éfrata, e eu sepultei ali no caminho de Éfrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são esses? E José disse ao seu pai: eles são os seus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-me aqui para que eu os abençoe. E os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver. Fez-lhe chegar a ele, e beijou e abraçou. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai, e inclinou a sua face à terra. E tomou José ambos de Efraim, em sua mão direita e a esquerda de Israel e Manassés, e a sua mão esquerda à direita de Israel, e fez chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo aos suas mãos propositalmente, não obstante Manassés ser o primogênito. Amém, irmão? José era filho de Jacó. José era filho da velhice. Por isso Jacó amava José. E José, Deus tinha um propósito na vida de José, como Deus tem na minha, Deus tem na sua. Nós não nascemos nessa terra sem propósito. Você está aqui porque já estava escrito que você estaria aqui essa noite. Essa noite, esse dia, ele já estava escrito na agenda de Deus, porque do homem é a preparação do coração, mas é do Senhor a resposta da boca. Nada acontece na nossa vida sem Deus permitir, porque tudo acontece para o nosso bem. Então você está aqui para o seu bem, para um propósito, para um objetivo. E Deus tinha um propósito na vida de José, mas pelo propósito que Deus tinha na vida de José, José foi perseguido, vendido, jogado na cisterna, vendido pelos seus irmãos. E José viveu processos para viver o propósito. Muitas das vezes nós não entendemos os processos que nós estamos passando, porque Deus, Ele nos prepara para o propósito. Eu quero te dizer que o processo que você está passando hoje, quem sabe dentro de uma cisterna, esquecido pelos seus irmãos, a cisterna vazia, pode estar vazia do companheirismo, vazia do convívio entre parentes, mas se você que está dentro da cisterna estiver cheio, você vai mais longe do que você possa imaginar. E ninguém pode impedir o processo de Deus na tua vida. Muitas das vezes nós pensamos, não, o irmão, ou a irmã, ou o líder está impedindo o processo de Deus na minha vida. Não, irmão, ninguém.
Ninguém paralisa o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, porque operando Deus, ninguém impedirá. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode lutar 1000 contra nós, 10.000 à nossa direita, mas você não vai ser atingido, porque você está blindado. Blindado pelo poder de Deus, pela presença de Deus que está na tua vida. José, ele não guardou mágoa dos seus irmãos. Ele foi vendido, ele foi esquecido, ele foi ali julgado, mas ele, quando ele teve a oportunidade, quando ele estava por cima, ele abençoou aqueles que vendeu ele. Por quê? Porque Deus faz isso, irmão. Porque Deus exalta aquele que está preparado para ser exaltado. Porque muitas das vezes nós queremos ser exaltados para nos aparecer, para nos destacar, para dizer que somos mais do que o outro. E aí Deus não exalta mesmo. Mas se você estiver no teu coração de abençoador, você vai mais longe do que você possa imaginar. Mas saiba que os seus inimigos, aqueles que perseguiram, que tentaram entrar na tua frente, vai sentar na mesa com você. E você vai honrar, porque Deus não vai fazer ninguém falecer até que veja a tua exaltação. Então se levanta, irmão, busca a presença de Deus, porque José, de escravo, passou a ser governador. Daniel, mesmo vendido, mesmo lançado naquela cova, ele não deixou de crer no Senhor. Enche o teu coração de fé, porque Deus tem coisas grandes para entregar na tua mão, no seu ministério, na tua vida. Porque a mão do Todo-Poderoso, quando estende, Ele não retira a sua mão até que haja cumprindo tudo aquilo que Ele determinou para mim e para você. A raiva dos irmãos de José foi que a mesma notícia que eles deram para o seu pai, que o José estava morto, eles teve que chegar lá diante do seu pai e falar: José é vivo, José está vivo. Esses que acham que você morreu, esses que acham que você está esquecido, abandonado, frustrado, é eles mesmo que vão ter que chegar e vai anunciar que você vive, porque Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar, Deus vai mostrar que Ele é Deus da tua vida e que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, contra os escolhidos de Deus, amém? As portas do inferno não prevalecem contra aquele que Deus tem propósito nessa terra, porque operando Deus, quem impedirá? Então vamos colocar de pé mais um pouquinho. Nós vamos passar para o ministério de louvor. Seja bem-vindo, tá, irmão? Fique à vontade, na casa do seu Deus. Pode ficar à vontade, amém? Saudamos a igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estou muito feliz de estar na casa do Senhor mais uma vez, para poder louvar e exaltar o nome santo do Senhor. Nós nascemos para adorar o Rei dos Reis, amém? Então vamos fazer isso essa noite com alegria, porque Ele merece a melhor adoração. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Queremos te sentir esta noite aqui, Senhor. Obrigado pela tua presença. Aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar.
seja teu nome. Aleluia. Glória, glória. Aleluia, Deus. Nós te adoramos, Senhor. Não sabemos viver sem a tua presença. Nós confiamos em ti, Senhor. Oh, Espírito Santo. Manifesta mesmo a tua presença, Senhor. Nós somos dependentes de ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Adoro o nome dele nessa noite. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. Ela sempre passa. E quem crê jamais desiste de cantar. Porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. O terremoto vai acontecer aqui. E
Fica à vontade, amém, irmão? Um monte de exame lá. Pega o vinho. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. O Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. O Senhor é aquele que Ele tem nos abençoado, Ele tem falado conosco, e é aquele que tem contemplado Aleluia. a amada igreja do Senhor, que tem vindo à casa dele para adorar. Essa noite eu fico feliz, porque está friozinho, mas a igreja do Senhor que vai subir para o céu está aqui. Glória a Deus. É lindo, irmãos, quando a gente vê a presença de Deus, quando a gente vê os anjos no céu subindo e descendo. Eu falei, Deus, qual é a palavra? Falei, não vou abrir a palavra antes. O Senhor abriu 2 Crônicas 7. A glória de Deus se manifesta. Deus tem falado muito ao meu coração. Falei isso com a pastora. Deus tem nos chamado para oração. Porque quando a gente ora, o céu estremece. A glória do Senhor se manifesta. Não é diferente os dias de hoje como antigamente. Tudo que está na palavra de Deus se cumprirá, igreja. Às vezes a gente fica pensando, Deus falava com os profetas, falava com a igreja antigamente, Deus continua falando hoje também. Eu posso contemplar isso todos os dias. E aí eu vou deixar só essa para a nossa meditação. 2 Crônicas, versículo 7. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Está frio, mas eu posso contemplar como está quente este lugar, como a presença de Deus está neste lugar. E no número 2 vai dizer: os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, ajoelharam-se, com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom. Repete, igreja: porque o Senhor é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. Então, por que a igreja tem se preocupado com o dia de amanhã? O Senhor falou assim: às vezes entramos por essas portas buscando só bênção, mas o Senhor tem falado: começa a me adorar, comece a orar, comece a descer na olaria, porque verás fogo do céu para contemplar o teu pedido que você tem pedido. Deus tem feito no meio de nós grandes maravilhas. Tenho visto quanto Deus tem dado nos livramento no meio dos nossos e no meio da igreja, para a igreja que serve a Cristo de verdade. E nessa noite não é diferente. Deus está descendo aqui hoje uma glória celestial.
Aquele que estão com os olhos não na terra, mas sim com os olhos no céu. Está contemplando o que Deus está fazendo aqui nessa noite. Você não veio aqui à toa. Você não sairá aqui de mãos vazias. Sairá aqui com aquilo que o Senhor já preparou para entregar. Eu estava vindo e normalmente quando eu venho para a casa do Senhor, eu gosto de abrir um jejum. E eu falava para Deus assim: Deus, que o Senhor venha me sustentar. Porque às vezes nós fazemos propósito com Deus e muitas das vezes o inimigo vai tentar te paralisar para que não seja cumprido aquilo que você apresentou para Deus. Então nessa noite, que essa palavra vem falando muito ao meu coração, mas que possa falar também para a igreja. Quantos estão entendendo? Deus está bradando nessa noite. Aquele que entrou por essas portas desanimado, aquele que entrou por essas portas pensando que Deus não tem falado com você, não tem ouvido a tua oração. Deus falou assim: nessa noite eu desço fogo dos céus, porque eu tenho contemplado a oração da igreja. Amém, igreja? Fica essa palavra aí, que vocês possam sentir esse calor que eu estou sentindo aqui no altar. Mas não está só no altar, está em toda a igreja. Tá? Aquele que nessa noite chegou aqui sentindo um pouquinho de frio, mas o Espírito Santo de Deus te aquece. Você não voltará para casa da mesma forma que você chegou aqui. Amém? Só gratidão ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Assim as palmas louvam ao Senhor nessa noite. Amém? Obrigado pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos, antes da oferta, abrir lá Salmo 27, que diz assim: o Senhor é minha luz. Glória a Deus. Aleluia. É a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, os meus adversários, os meus inimigos chegaram contra mim para comer a minha carne, o que aconteceu, igreja? Então tem demônios caindo nesta noite. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei: que possa o quê? Morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir o seu tempo. Irmão, Davi foi muito perseguido. Davi era um homem escolhido por Deus, mas por causa desta escolha de Deus, o diabo tentava parar Davi, tentava frustrar os sonhos de Davi, impedir que Davi chegasse até o fim do propósito que Deus tinha designado para ele. E hoje não é diferente. Todo escolhido de Deus é perseguido. Muitas das vezes é esquecido, é humilhado. Mas eu quero te dizer, irmão, como Deus lembrou de Davi, apacentando
as ovelhas do Pai, Deus lembra de você. Porque Deus não olha a aparência. O homem, ele muitas das vezes visualiza a aparência, mas Deus vê o que permeia dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. E Davi, ele tinha um pedido para fazer com o Senhor, e ele dizia que ele iria buscar isso, que ele poderia morar na casa do Senhor. Porque a fúria do diabo é você encontrar dificuldade para estar na casa do Senhor. Podemos ver que para você ir em qualquer lugar é fácil, mas na casa do Senhor você encontra luta, dificuldade, porque é na casa do Senhor que você vai ser alimentado, edificado, sarado. E Davi buscava isso na sua vida com muito fervor, porque em Salmo 91 disse que nós podemos morar na casa do Senhor, não visitar, morar. Porque muitos vêm na casa do Senhor por causa do milagre que Deus pode dar, por causa da bênção, por causa da vitória. Mas nós estamos aqui porque fomos atraídos por Ele, somos tocados por Ele, somos edificados por Ele, porque Ele é a nossa luz. O que a luz faz? Aonde a luz chega, irmão? A treva tem que bater em retirada, a batalha tem que bater em retirada, porque aqui na casa do Senhor só há lugar para um, só para Deus, não tem lugar para outro. E diante de Deus, as tristezas têm que saltar de alegria. Hoje, se você entrou aqui triste, batido ou entristecido, Deus fala: busca a presença de Deus e busca estar na casa do Senhor. Glória, glória. Porque na casa do Senhor há alegria, Verdade. porque o Espírito Santo, Ele é a nossa alegria. Hoje, eu não sei porque Deus mostrava muitos corações tristes aqui dentro da igreja. Muitos corações abatidos aqui dentro. Mas o Senhor fala: por que está abatido a tua alma? Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda você vai louvar muito o Senhor. Você vai ter motivo de adorar o Senhor. Fala para sua alma: por que está abatida? Porque está triste dentro de você. Em quem você tem esperado? No advogado, no promotor, no juiz? Ou você tem esperado no Senhor? Então você vai ter motivo de adorar e glorificar o nome do Senhor, porque Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza. Ele é o socorro bem presente no tempo de angústia. Se levanta do chão, ergue a tua voz e diz: olha, uma coisa eu vou pedir ao Senhor, que eu venha morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, porque o melhor lugar para nós estarmos, irmão, é nos pés do Senhor. Muitos buscam estar em tantos lugares, mas o melhor lugar é adorando, é glorificando, é exaltando o nome do Senhor. Porque isso aqui você vai viver a eternidade. O que você conquista aqui no mundo vai passar. Mas o que você está vivenciando hoje vai para o tesouro no céu. E isso sim vai ser eterno na tua vida. Então abra a tua boca e adore, glorifique, exalte o Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Vamos fazer um momento de ofertório da casa do Senhor. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizei: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com a maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim isto, diz o Senhor dos exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não vos derramar sobre vós uma bênção tal,
até que não haja lugar suficiente para recolher. Irmão, essa igreja aqui, nós temos uma ordem de Deus, não trabalhar com cantina e não trabalhar com bazar. Aqui você nunca vai ver nós vendendo alimento e nem roupa. Aqui a gente dá, a gente abençoa. Por isso Deus fala, traga o dízimo, porque o seu dízimo que é a mão para estender para o seu irmão e para estender para a obra de Deus. O dízimo e a oferta é um mandamento, é uma ordem de Deus, e é Ele que sustenta a obra de Deus. Então seja um colaborador do reino de Deus, vamos abençoar o reino de Deus, para que Deus venha repreender o devorador, o cortador da sua vida, e você venha colher a semente 100 por 1 que você está plantando no reino de Deus. Amém? Vamos levantar, chamar a nossa irmã para louvar, e nós vamos estar ofertando, dando o nosso melhor para Deus. Amém? Aleluia. Ô glória. Aleluia. Glória
Deus, amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estender as mãos aqui para a gente orar. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoe aqui sobre as viagens, Pai. Abençoe todas as ofertas, os dízimos que seus irmãos aqui depositaram. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoe a cada vida de todos nós, Pai. Livra-nos de todo mal, do migrador, do portador, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim eu oro, Pai. Agradeço tudo de bom que o Senhor tem feito por nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos passar para o mensageiro dessa noite, né? Nosso irmão. Amém. Pode pegar. Estenda suas mãos santas para cá, né? Vamos orar pelo nosso irmão, né? Que tão amorosamente aceitou o convite do Rei. Senhor, está aqui o seu filho, teu atalaia. Ele vai abrir o teu pergaminho. Nós sabemos, ó Deus, que há uma revelação atrás da letra. Então revela-nos a tua vontade nesta noite. Usa o teu filho para tocar trombeta em Sião mesmo, ó Deus, e alimenta a alma do teu povo. Porque o Senhor, a tua palavra diz que a tua palavra é o pão vivo que desce do céu. Então, meu Pai, teu filho está servindo e nós estamos ao redor da mesa para se alimentar. E que o teu nome seja glorificado, Deus. E que possamos sair daqui dizendo grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso que há alegria no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode sentar, igreja. Amém. Meu nome é Evandro, eu sou o presbítero Evandro, sou da família Viva Colônia, pastor Luiz Antônio, pastora Sheila. Trago um abraço aos pastores. Gostaria de agradecer aos pastores que cederam esse púlpito para trazer uma palavra. A Aline que nos convidou. Glória a Jesus. Eu queria falar sobre o profeta Jonas, capítulo 1. Profeta Jonas, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Deus tem uma palavra nessa noite. Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus. Minha esposa não pôde vir, ela sempre me acompanha. Teve um imprevisto, mas Deus sabe todas as coisas. Profeta Jonas, capítulo 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: disponha-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia e o seu pecado subiu até mim. Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, uma grande tempestade, e se fez um mar, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam um ao outro aos seus deuses, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o capitão do navio. Ele disse: o que se passa contigo agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não perecemos ou morremos. E diziam os outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem sobreveio este mal. Amém. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de que nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele respondeu:
sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus de Israel, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluias. A passagem de Jonas é bem conhecida, né, irmãos? Na escola dominical, quando éramos pequenos, ouvia falar sobre Jonas. Mas Jonas é interessante, que é um profeta menor. Ele tem esse chamado de pregar em Nínive contra o pecado. Mas Jonas, quando ele recebe esse chamado de Deus, a palavra nos diz que ele foge da presença do Senhor. Ele compra uma passagem e pega um navio com destino a Tarso para se esconder de Deus, para fugir de Deus, achando ele que poderia fazer isso, fugir da presença daquele que os seus olhos estão atentos, daquele que vê todas as coisas, achando ele que poderia fugir da presença do Todo-Poderoso, o Jeová Rapá, o Deus da glória, o general de guerra, o Deus de Israel. Jonas, então, ele acha que consegue esconder do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai nos dizer que ele vai para o porão do navio. Ele já sabia que estava fugindo de um Deus Todo-Poderoso. Então Jonas pensa assim: eu vou descer para o porão, eu fico ali quietinho, escondido, talvez Deus não me acha. Mas a palavra vai nos dizer que Jonas se esconde no porão, e quando o navio está em alto mar, a palavra nos diz que Deus lança uma grande tempestade ao mar. E o navio tinha vidas naquele navio, tinha família, homens que estavam indo para casa, viajar ou a trabalho. E Jonas não se preocupou com as pessoas que estavam ao seu redor, pensava só nele: eu vou esconder de Deus, porque Deus me chamou para uma grande obra, eu vou me esconder, e escondendo talvez Deus esqueça de mim. E Jonas está quieto no porão, a palavra vai nos dizer isso. Só que a palavra nos diz que havia uma grande tempestade, um vento muito forte, e o navio estava a ponto de se partir, despedaçar. E aqueles homens que estavam no navio começaram a jogar as suas coisas ao mar, jogar bagagem, compras, o que tinha no mar, achando que ia melhorar a situação. Só que no navio havia um capitão, o mestre da navegação, o capitão do navio. E ele sente falta, falta um homem neste navio. A Bíblia vai nos dizer que este homem, que o capitão desce até o porão do navio e vê Jonas. A minha tradução vai dizer que ele estava dormindo, mas a outra tradução diz que ele estava no sono profundo. No sono profundo. E aquele capitão acha aquele Jonas dormindo e diz: homem, estamos todos a quase morrer, e você está num sono profundo. Levanta, nos declara agora, por que está vindo esse vento? Eu queria focar nisso, no sono profundo. No sono profundo. Essa revelação Deus me deu, no sono profundo. Tem muita gente trazendo tempestade para dentro de casa, mas ele está no sono profundo, que ele não vê a tempestade, mas quem está em volta dele, de redor dele, está vivendo a tempestade dele. Ele não consegue ver o que ele está trazendo para dentro de casa, para dentro da igreja, porque ele está no sono profundo. O Satanás fez isso, ele cega a pessoa está vivendo uma tempestade, mas não consegue ver a tempestade, mas quem está do lado dele vive a tempestade. E Jonas está causando isso no navio. Jonas está no sono profundo, causador da tempestade, mas não vê a tempestade, mas quem está com Jonas vive a tempestade.
o sono da dormência. É o sono que a pessoa, eu errei ali, mas a consequência vem, ele não vê a consequência, mas quem está do lado dele vai passar. Quem está do lado vai passar, é o pastor, a pastora, o presbítero, é o filho, a filha, a mãe, é o marido, vai passar a luta, mas ele está no sono profundo. Não, eu não estou vendo a tempestade, mas quando o capitão do navio chega e fala: levanta, homem, se declara agora por que veio essa tempestade, por que está vindo esse vento. O capitão está dizendo assim para Jonas: ei, revela qual é o teu pecado, revela por que você está trazendo essa tempestade para dentro deste navio. A palavra vai nos dizer que ele se declara, ele fala assim: olha, é eu que sou o causador da tempestade. Eu sou hebreu, eu sirvo um Deus vivo, que fez o céu, a terra, e ele é poderoso. A palavra vai dizer que ele se revela, ele se confessa agora para o capitão. Ele está se confessando, dizendo: olha, eu errei, houve um chamado, e eu fugi desse chamado, eu fugi desse propósito, eu fugi daquele que me chamou para uma grande obra, e eu sou o causador desse transtorno. Ele se declara agora para o capitão do navio. Eu quero dizer uma coisa para a igreja nesta noite: quando nós confessamos nossos erros, quando nós confessamos nosso pecado, a renúncia, a cura, a libertação, a transformação, a restauração. Jonas agora ele está se confessando e trazendo cura para dentro daquele navio. Ele está trazendo paz para dentro do navio. As pessoas que estão vivendo as consequências agora começam a colher coisas boas, porque houve uma renúncia, houve um conserto no céu. Quer ver cura dentro da tua casa? Quer ver restauração? Quer ver transformação? Quando nós declaramos para Deus: Senhor, eu sou um pecador, Senhor, eu falhei, eu errei, eu não vigiei na língua, eu não vigiei, Senhor, foi eu o culpado. É por isso que está vindo essa tempestade, é por isso que está vindo essa luta. Eu sou o causador disso tudo. Eu estava no sono profundo, mas o capitão me acordou. Sabe quem é o capitão nessa história? É Jesus. É Jesus chegando dizendo para você: filho, acorda, acorda desse sono, desperta. Olha o que está acontecendo em volta de ti, da tua casa, da tua igreja. É hora de despertar. Meu Pai, aleluia. Eu me lembro no livro de Lucas, capítulo 21, Simão Pedro. Simão, ele chega para Jesus, e ele chega até Jesus e fala assim: mestre, Jesus já estava para ser entregue. E ele chega até Jesus e fala: olha, mestre, se o Senhor morrer, eu também morro. Se o Senhor for preso, eu vou preso também. E Jesus repreende Pedro. Jesus fala assim: Simão, Simão, eis que Satanás tem vos cirandado. Simão, Satanás tem te rodeado, mas eu, Senhor Jesus, tenho intercedido por vós. Eu estou orando pela tua vida. E Jesus fala assim para ele: se converta e vai fortalecer os teus irmãos. Aleluia. Ainda que o cara cante 3 vezes, você vai me negar, filho. Jesus está alertando Pedro, dizendo: Pedro, Satanás está o tempo todo, Desse jeito, meu Deus, o tempo todo pedindo a tua alma para mim, pedindo a tua vida para mim. Jesus está alertando Pedro, dizendo: Pedro, vai se fortalecer na palavra, vai se fortalecer na oração. É o tempo todo o diabo está pedindo a nossa vida, irmãos. Nós saímos daqui, ele já está ali fora esperando. Ele está armando alguma coisa. Mas o Senhor Jesus, Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido, e Ele conhece o coração de cada um de nós. No livro de Apocalipse capítulo 2,
Ele fala para isso, para cada um de nós. Ele fala assim: eu conheço vocês. Eu sei que muitos de vocês já foram presos, estão sendo perseguidos, têm passado pela peleja, mas eu tenho olhado para cada um de vocês. Jesus tem olhado para cada um de nós nessa noite. Não seja o causador de tempestade dentro do navio. O navio representado aqui é a nossa igreja. O navio representado aqui é a nossa casa, a família. Não seja, não tenta se esconder daquele que te chamou para uma grande obra. Esteja com o ouvido atento a ouvir o que Deus tem falado com cada um de nós. Aquilo que o Senhor tem falado, o Senhor tem chamado cada um de nós para uma obra. E Jonas achava que poderia fugir daquele que fez os céus e a terra, como ele declarou. Não tem como se esconder de Deus, não tem como fugir da presença dEle. E quando Ele nos chama para uma obra, é porque Ele sabe que estamos preparados para pregar a palavra. Glória! Aleluia! Jesus é poderoso, irmãos. Jesus, Ele está no barco. Ainda que haja dor, ainda que haja perseguição, mas Ele está lá à frente esperando cada um de nós. Valeu a pena passar por isso tudo, porque o que Ele tem guardado para cada um de nós é algo sobrenatural. Nós somos a igreja que está sendo preparada para encontrar com o Senhor. Se essas pessoas que andam na rua soubessem o que está para vir nessa terra, as igrejas na terra estariam lotadas, cheias de pessoas clamando, chorando, pedindo misericórdia. Aleluias, porque grande é o dia, e esse dia está próximo de acontecer. E nós temos que ser o profeta da última hora, pregar a palavra, levar a mensagem de Jesus está voltando. Desperta. Desperta nesta noite aquele que dorme. Acorda nesta noite aquele que dorme. Porque grande é a obra, grande é o chamado, grande é aquilo que Deus tem feito para cada um de nós. E o que Ele tem feito é algo extraordinário para transformar a nossa vida. Este homem agora ele toma uma atitude e se declara: foi eu que causei esse dano todo, sou eu que causei essa tempestade. E os homens dizem: e agora o que façamos? E ele diz: me lança ao mar. Me lançando ao mar, a tempestade vai acabar e tudo vai passar. Mas quando Deus é misericordioso, Ele prepara o milagre. Deus viu o arrependimento no coração de Jonas. Ele viu o arrependimento no coração daquele homem. Agora ele diz: opa, eu vi um arrependimento no coração de um filho, e quando um filho meu se arrepende, eu cuido dele. A palavra vai nos dizer que quando Jonas é lançado ao mar, há um peixe grande esperando Jonas. E esse peixe gigante que engole Jonas, foi 3 dias de preparação. Foi 3 dias no ventre do peixe sendo preparado para ele sair mais forte na presença de Deus. Eu quero dizer nessa noite que o nosso Deus é um Deus de oportunidade. O nosso Deus é um Deus de segunda chance. Como Ele deu essa oportunidade para Jonas, Ele também deu para Pedro. E o Evangelho de João capítulo 21, Pedro ele traz Jesus. A Bíblia vai nos dizer que quando ele é indagado pela 3ª vez no pátio, ele fala assim, quando aquele homem fala assim: você é um deles. E Pedro fala assim: não, eu não conheço.
A Bíblia vai dizer que quando ele olha para Jesus, Jesus já preso, maltratado, a Bíblia vai dizer que Jesus fixa seus olhos nos olhos de Pedro, mas Jesus não fala nada, mas o olhar de Jesus ia dizer assim: eu te avisei. O olhar de Jesus, os olhos fixos de Jesus a Pedro. Meu Deus! Jesus fala assim: eu te avisei. É verdade. A Bíblia fala que Pedro sai dali chorando. Jesus não questionou Pedro tempo nenhum quando ele foi preso. Jesus não lançou culpa nenhuma em Pedro, mas ele olha nos olhos de Pedro, ele diz, o olhar de Jesus: eu te avisei. E Pedro sai dali triste. A Bíblia vai nos dizer que Pedro, ele, junto dos discípulos, ele diz assim: olha, eu vou voltar a pescar. Evangelho de João, capítulo 21. Eu vou voltar a ser pescador. E os discípulos que estavam com Pedro vai junto, ele leva um monte com ele, ele se desvia e leva um monte. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ressuscita, aparecem as duas discípulos, que é Maria e Marta, lá no túmulo. Ele vê o túmulo aberto, desesperada, mas Jesus aparece para ela: quem procura entre os mortos aquele que está vivo. E Jesus fala para ela, fala assim: olha, avisa os discípulos, mas fala para Pedro. Jesus só fala o nome de Pedro. Fala para os discípulos, mas fala para Pedro, avisa Pedro que eu vou encontrar com ele na Galileia. Aleluia! Jesus sabia onde Pedro foi pescar. Oh, glória! Jesus é um Deus de oportunidade, ele vai atrás de Pedro. Pedro, não vou te lançar, eu sou um Deus de segunda chance. Como eu dei para Jonas, eu vou dar para Pedro. Aleluia. A Bíblia fala que agora Pedro está pescando com os discípulos. Quem está lá na beira da praia assando peixe e pão. A Bíblia fala que eles estão montando na pescaria, mas não pega nada. E avista aquele homem andando, até que ele pergunta: pegou alguma coisa? E João fala: não pegamos nada. Então Jesus fala para ele: volta e lança a rede na direita. Quando Jesus fala isso, João fala: Pedro, é ele. Eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. A Bíblia fala que Pedro se lança ao mar e sai correndo ao encontro de Jesus. Jesus estava esperando Pedro, dizendo: Pedro, hoje é noite de reconciliação, hoje é noite de perdão, hoje é noite de segunda chance, hoje é noite de renovo. O nosso Deus nunca vai nos lançar quando houver reconhecimento dentro do nosso coração, quando reconhecemos que falhamos, quando reconhecemos que erramos diante de Deus, dizer: Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, mas eu me peço perdão nessa noite. O céu se abre, o céu se abre, o céu se abre. Aleluia! Glória! Se tem vento aí, se tem tempestade aí, se declara nesta noite. Se o vento está soprando dentro da tua casa, acorda aquele que está dormindo. Se tem alguém deitado no sono profundo, ei, levanta ele lá, diz: ei, desperta. Aleluia! Você não está vendo a tempestade que está vindo aqui? Desperta, desperta, acorda, porque o Deus de Israel mandou eu te acordar nesta noite. Aleluia! Anácia, Sévia, Cantorafácia. Hoje é noite de entrar marchando dentro de casa. Hoje é noite de fazer barulho e despertar aquele que está dormindo, dizer: ei, hoje Deus entrou na peleja. Remácia, Sévia. Ele é poderoso, meu irmão. Ele é extraordinário. E Ele é justo e é fiel. E Ele é um Deus que cura e faz milagre nessa noite. Eu gostaria que vocês colocassem sobre os pés essa noite. Eu queria orar com você nessa noite. Ainda que está doendo, mas Ele é a cura. Ele é poderoso e justo e fiel.
Há um céu aberto sobre este lugar. Há um céu aberto sobre este lugar. O Espírito Santo está fluindo, está gerando um ambiente de milagres. Ah, Jesus. Jesus está operando milagre. Tem gente sendo curada nesta noite. A opressão, a ansiedade vai cair por terra, irmãos. Ele reina para todos sempre. Ele ainda é fiel. Ele ainda é o mestre dos mestres. Ele é o médico dos médicos. Ele cura ainda. Ele faz milagre ainda. Nenhuma arma preparada prevalecerá contra esta igreja. Ele é poderoso. Sinta a presença dele. Jesus toca nos órgãos, toca na articulação, vai jogando por terra toda enfermidade, joga por terra toda obra feita, todo trabalho, Pai, de feitiçaria, macumbaria, obra feita na esquina, encruzilhada, mata virgem, cachoeira, vai quebrando aí, Jesus. Toda palavra que lançaram ao contrário para destruir famílias, vai curando, Jesus, vai curando, vai jogando toda a enfermidade, vai jogando nódulos, tumores por terra nesta noite. Muda o diagnóstico, Senhor. Receba a tua cura, receba teu milagre. Visita lares nessa noite. A tua palavra diz que o Senhor dá ordem a teus anjos a respeito de nós. Envia anjo agora dentro de casas, família, restaura nesta noite. Traz o filho que foi embora, traz a filha que saiu de casa, traz o marido que foi embora, traz a esposa. Restaura lares nesta noite, ó Deus. Eu creio no teu poder, Santo de Israel. Eu creio na cura. Abre porta onde não há porta. Confirma, Senhor, nesta noite o teu propósito. Confirma nesta noite a tua cura. Desperta aquele que dorme, Jesus. Levanta este homem. A casa é sua, Jesus. O ambiente é teu. O Senhor faz o que quiser neste lugar. Aleluias. Bendito seja o teu nome, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez neste lugar. Grande coisa o Senhor tem aqui. Grande coisa o Senhor tem neste lugar. É sobrenatural o que o Senhor vai fazer aqui, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado pela vida do nosso irmão. A Ele, por Ele, dele são todas as coisas. É tempo de despertar, irmão. Jesus está voltando. Maranata. Glória a Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós a sentimos os alaridos dos anjos. Oh, Jesus preparando a sua noiva. Estamos sendo preparados, branqueados. A Ele, por Ele, dele, são todas as coisas. Verdade. Oh, Cantarabaço, Biandarabaçu, Cantarabaçu. Há um mistério de Deus aqui nesse lugar. Glória a Jesus. Santo de Israel. Deus. Aleluia, Jesus. Há um doce Espírito aqui. Aleluia. Irmão, você aguarda, porque você vai ser ordenado. Como
chamou Davi, Deus chama você com um novo propósito. E não temas, porque Deus já te deu essa coroa. Aleluia. E esta marca sobre a tua vida, a tua casa. Glória a Deus. Tu vai estar diante de uma igreja. Não vai estar como colaborador, tu vai estar como pastor. E essa porta está para abrir. Porque Deus achou graça no teu coração. Diz o Senhor para você. Aleluia. Deus é fiel. Porque dele, por ele. Me ajuda aí. Para ele são todas as coisas. Profetiza. Porque dele, por ele. Essa igreja dele, somos dele. Estamos aqui para adorar ele. Oh, toca nele nesta noite, ele está no nosso meio. A ele a glória, a ele vai adorando, faça como os anjos faz. Oh, santifica o nome do Pai aqui na terra, como o nome do Pai já é santificado no céu. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando, adore a Ele. A Ele a glória. Oh, faça como Paulo e Silas. Paulo e Silas mesmo na prisão, mesmo aprisionado, eles optaram por adorar a Deus. Eu não sei a posição que você está, mas você escolhe o que vai fazer. Adore a Ele. Alabandarabassubi, andalabandarabasheia. A Ele a sinta a presença dele, há uma nuvem de glória. Há uma nuvem de glória no nosso meio. Deus falou com Moisés através daquela nuvem. E Deus está falando conosco nesta noite, igreja. Deus está aqui, toca nele, adora ele, glorifica ele, exalta ele, porque tudo é para ele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A ele, por ele e dele são todas as coisas. Amém? O homem da mão furada está aqui. Ele está aqui. Ele vive. Ele intercede por nós. Ele está dentro de nós. Ele está sobre nós. Oh, você não está sozinho. Você não está como filho bastardo, abandonado. Você é filho. Você tem direito de filho. Sabe, aquele filho de um advogado, de um promotor, quando ele impõe o direito de filho, e muitas das vezes ele fala: você soubesse de quem eu sou filho, você não mexeria comigo. E olha, se o inimigo ele soubesse de quem você é filho, ele não ousaria se levantar contra você, porque você tem a marca do sangue do Cordeiro de Deus. E você tem direito de filho, você é filho, e tem direito, então use esse direito, e fala pro Satanás: Satanás, eu sou filho do rei, então você pode bater em retirada, porque em minha vida você não tem autoridade de tocar. Aplauda a Deus, aplauda Ele, adora Ele, glorifica Ele, porque Ele é o nosso Pai. Amém? Quinta-feira tem um culto lá na igreja. Amém, Deus. Domingo tem um culto na sede. Sábado aqui. Que nós possamos estar vivendo esse tempo que Deus preparou para nós. Amém, Senhor. Glória a Porque Deus. como Deus usou o nosso irmão, É verdade. não é hora de dormir. Tudo bom? É Deus. Não é hora de Oh, dormir. glória.
Vocês vão ver. Não pode correr nem. Porque senão Deus manda o peixe. Misericórdia. E dentro do peixe tem algas. Jesus. Não é muito bom de ficar. Meu Deus. É bom ficar na casa do Senhor. Uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa estar na casa dele Glória, glória. todos os dias da minha vida. Aleluia. Amém? Faço uma conchinha na mão. Nós agradecemos o irmão, o ministério. Conheço o pastor do irmão, o pastor Exílio, sua esposa. Que você venha crescer no seu celeiro. Venha se preparar para o novo de Deus na sua vida. Amém? Faça uma conchinha, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e tenha paz. Vão em paz. Até sábado, se o Senhor permitir. Amém? Em nome de Jesus.